Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui no canal, diretamente da Torre Eiffel, mais precisamente da Champ de Mars. Esse vídeo hoje vai ser para falar um pouco sobre o calor que chegou em Paris. Na verdade, uma onda de calor muito forte, antecipada, né? Porque essa onda de calor que está começando agora é a primeira vista no mês de junho, então nunca teve uma onda de calor tão forte, com temperaturas tão altas no mês de junho. Fique aí que eu vou contar tudo para vocês. Bom, estamos aqui diretamente da Champ de Mars, que inclusive é um lugar que fica muito cheio quando tá sol. Mas devido a essa onda de calor dos próximos dias, aqui o pessoal vai preferir fazer o piquenique ou no começo da manhã ou no final da tarde, porque esse sol atual, que é por volta das 3 horas, que é um sol muito forte, poucos estão tendo coragem de vir fazer piquenique nesse sol. E as comidas, inclusive, né, nesse sol, coitadas, sofrem muito. Então, como eu falei, é uma onda de calor que nunca teve tão forte no mês de junho. Então, está previsto para bater o recorde de temperaturas para o mês de junho dos últimos 80 anos, desde quando eles começaram a registrar, né, as temperaturas mês por mês. Nunca tinha tido um calor tão forte como vai ter agora nos próximos dias. Paris com a previsão de chegar a 40 graus, com a sensação térmica, aí é outra história. Atualmente está 35 graus. Está só no começo da onda de calor, que o problema é um pouco esse também. Se nos primeiros dias, hoje que está fazendo mais um calor intenso, está forte assim, nos próximos dias vai ficando cada vez pior. Por quê? Porque o dia amanhece muito cedo e o sol se põe muito tarde. Então esse calor não fica nos lugares, né? Então não dá tempo de esfriar. A noite é pouca para o resfriamento dos lugares. Então, olha, vocês devem ouvir falar muito aí para os próximos dias sobre isso, porque causa muito transtorno na cidade, causa muitos problemas, assim como a neve, o calor também é uma problemática muito grande. Por exemplo, o principal problema no meu caso é que quando eu estou gravando vídeo nesses sols, o celular desliga, ele superaquece. Tem esse problema do iPhone. Aqui, esse sol muito intenso, não sei se no Brasil é assim, mas aqui quando tem esse sol intenso, os celulares não aguentam, eles desligam sozinhos. Então você precisa esperar para ter o resfriamento para você continuar. Vamos ver até onde eu consigo, né, aqui fazer esse vídeo sem o celular desligar. Bom, mas vamos continuando. Então, oficialmente a gente está ainda na primavera. Falta 2 dias para começar o verão. 2 dias para começar o verão. Aí sim, né, essas ondas de calor é mais esperado, mas agora na primavera nós já tivemos inclusive 2, né, intensas. Essa já é a segunda, e cada vez mais o verão, o decorrer do verão, às vezes fica pior ainda, sabe? Olha que carro diferente, Sigma. Então, espera aí que eu vou continuar. Bom, tive que parar um pouquinho para o celular esfriar, porque realmente o celular estava muito quente, e quando é assim ele superaquece e aí ele desliga sozinho. É uma curiosidade inclusive que eu tenho, se alguém puder colocar aí no comentário, porque eu já fui para o Brasil, inclusive com esse celular, que é o iPhone 14, e lá não tinha esse problema, mas aqui em Paris ele tem esse problema. Então muita gente fala, nossa, mas por que você acha que o calor daí é diferente? Porque Brasil tem lugar que faz 40 graus e tal. Mas aqui eu não sei explicar para vocês. É um calor diferente, é um calor muitas vezes seco, né? Não é um calor úmido. Então, por mais que faça calor, você não transpira. Então você desidrata muito fácil. Hoje ainda tem um vento, né? Deixa eu ir por aqui, ó. Hoje ainda tem um vento, mas tem dia que é um calor muito abafado. Então assim, eu acabei de olhar aqui enquanto o celular esfriava um pouco nas reportagens. Realmente já tem lugar hoje na França que já está batendo os 40 graus. Então isso é um recorde
para o mês de junho, como é que se fala? Bateu o recorde dos últimos 80 anos que eles começaram a registrar. Porque né, já teve quente em junho assim, mas nunca nesses lugares que chegou a 40 graus, 42 graus. E eles falam que está no começo. Bom, as reportagens, hoje só se fala nisso aqui, está no começo, então é uma coisa também que eles acham que em Paris, por exemplo, vai chegar a 40 graus. Mas o calor tá em uma coisa também que eu reparei, não é uma coisa muito precisa. É muito difícil eles preverem o calor, porque ou pode ser menor ou ele pode ser muito maior. Não é igual a chuva, né, que eu acho que deve ser um pouco mais fácil, porque por conta das nuvens, né, então coisas assim. Mas o calor ele é mais difícil prever. Então por isso que aqui eles ficam com tanto medo. Vou ali para a sombra, para o celular ficar um pouco na sombra, senão ele vai desligar. Então é uma coisa que é mais difícil, é bem mais difícil prever esse calor intenso. Eles sabem que vai fazer muito calor, acho que devido à massa de ar quente, né, que eles devem ver pelo satélite, mas eles não conseguem talvez definir o quão quentes são essas massas com tanta precisão. Então é uma coisa que está em alerta. Uma boa parte da França, para falar a verdade, a maior parte da França está em alerta laranja a gente chama aqui de onda de calor, então é canicule. Bom, apesar disso o céu está lindo, está um dia muito bonito. Eu vi que nessas reportagens que a Normandia e a Bretanha vai ser poupada dessa onda de calor, uma boa parte vai ficar entre os 20 e 23 graus, então é uma temperatura muito agradável ainda, diferente do que está agora. Uma outra coisa que eu vi exatamente, Paris, por exemplo, está 14 graus acima da média. Então está 14 graus acima da média, então está muito mais calor do que deveria estar. Se fosse, sei lá, em julho, por exemplo, em agosto, seria normal? Sim, porque é verão. Então é se esperado o verão. Mas o grande medo, eu acho que de todo mundo, inclusive das autoridades, que causa muito problema, é que se no começo tá assim, né, que é junho ainda, no começo do verão que ainda nem começou, imagina o que pode vir em julho e agosto. Então, quando muita gente fala, eu não gosto da Europa, em julho, agosto eu não vou, assim, é difícil prever, mas tem anos que a temperatura pode chegar muito alta, muito alta mesmo. E tem esses problemas, né? E a maioria dos lugares, inclusive dos museus, não tem estrutura, né? Não tem ar-condicionado, ou então o ar-condicionado é muito leve para suportar esse calor intenso. Então muita coisa pode fechar, sim, inclusive museus, os trens mesmo, quando está assim, muitos trens travam essa parte da circulação de trem. Por quê? Muita coisa que nem parece ter a ver, mas porque os trilhos, né, ficam muito quentes. Então não sei falar com vocês, mas provavelmente os trilhos, né, que é de ferro e fica exposto num sol de 40 graus, deve ter uma dilatação grande, né, o ferro. Então tem esses problemas, sim, né, e de chuvas muito fortes. Então sempre, muitas vezes na verdade, não é sempre, quando vem um calor intenso assim por vários dias, a chuva logo em seguida, ela pode ser aquelas tempestades de verão que atrapalha muita coisa, fecha muita coisa por conta dos ventos. Então é uma coisa que não tem como prever, eles só estão alertando. Por enquanto está tudo bem, esse é só o primeiro dia da onda de calor. Vamos esperar os próximos, né, com o pico aí domingo e segunda, que coincidentemente é o dia da Fête de la Musique, né, que é onde tem música por Paris todo e toda a França. Então tá aí um evento que o francês gosta muito, mas com esse calor tem que ver
se será possível fazer igual aos outros anos, apesar que é mais à noite, então é mais tranquilo, mas durante o dia, realmente assim, tomar muito cuidado, se hidratar bastante e tentar aproveitar o máximo na sombra, porque esse sol não dá. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou voltar aqui com mais notícias próximos dias, né? Dependendo das notícias, esperamos que ocorra tudo bem essa nova onda de calor, mas eu vou manter vocês atualizados. Então, forte abraço, até o próximo vídeo, fui!